Bom, antes de nós começarmos a estudar o livro de Romanos e a 7ª parte da aula sobre a verdade da lei de Deus, deixa eu fazer uma ressalva aqui antes e falar sobre uma mentira que muitos ensinam aí fora sobre o ser cabeça e não ser cauda. Hoje, os líderes denominacionais, os que se dizem pastores do rebanho do Senhor, ensinam que ser cabeça é ter prosperidade financeira, é testemunhar de Jesus sendo rico e buscando incessantemente a ganância e a avareza, andando atrás do dinheiro, porque eles ensinam, no caso, que ser cabeça é ser próspero financeiramente e não ensinam a verdade sobre esses versos isolados que eles deturpam das Escrituras, como no caso o apóstolo Pedro falou, eles deturpam as Escrituras sagradas. Então vamos falar um pouquinho antes disso aqui, de começar essa 7ª parte da verdade sobre a lei de Deus. Queria explicar para os irmãos o que é ser cabeça e não ser cauda. Depois daremos início ao tema de hoje, que é a 7ª parte do áudio, que fala sobre a verdade da lei de Deus, Romanos, capítulo 9 em diante. Ok? Vamos então à explicação. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Vamos aprender o que a Bíblia ensina sobre o ser cabeça e não ser cauda. Aí fora na cristandade eles ensinam que tem que ser cabeça e não cauda, no sentido o quê? No sentido financeiro, não é verdade? É o que eles ensinam aí. Vamos entender o que Moisés, que prefigura Jesus, quis dizer com ser cabeça e não cauda hoje. Amém? Vamos entender. Alô? Já está aí ouvindo, Tati? Tá bom, Pai do Senhor, tchau. Então tu vai... Abre a Bíblia aí no caso do Deuteronômio, capítulo 28, que vocês vão ver a mentira, a falácia deles, hoje vocês vão aprender. 28:1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de quê? De guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então você vê que existe uma condição. Se você fizer isso, eu vou fazer contigo aquilo. Existe um trato, existe um pacto, existe um acordo. E ele fala que se você fazer o quê? Guardar todos os seus mandamentos. A gente sabe que os mandamentos são o quê? Os 10. Estatutos e juízos é o livro. Mas os mandamentos são os 10. Não é isso? Que é a aliança de Deus com o seu povo, como já vimos aqui fartamente em Deuteronômio 4:13. Não é isso? E vos prescreveu a sua aliança, vírgula, os 10 mandamentos. Então os mandamentos do Senhor é a aliança dele, e ele fala, se você guardar essa aliança, praticar esses mandamentos, você vai ser exaltado. Aí ele fala, verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu não vou ler, eu vou pular logo para o versículo, no caso, 13. Versículo 13, perdão. 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres a condição, ao mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Isso aqui é praticá-los em cumprir, certo? Vamos lá em Isaías 9, que tu vai ver e entender o que é ser cabeça e não ser cauda. Isaías capítulo 9, eles ensinam que isso aqui é ser próspero, ter dinheiro, pisar nos outros, estar por cima e não por debaixo, ter muito dinheiro. Eles ensinam aí fora sobre ser cabeça e não ser cauda. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Quem vai falar vai ser a Bíblia. Isaías 9, versículo 8. Isaías 9, versículo 8. Vamos ver aqui o profeta Isaías falando para o povo de Deus, tá ok? Todos acharam? Para eu te responder isso aqui, eu tenho que dar uma voltinha para você poder entender, ok? Vamos lá, O Senhor enviou uma palavra contra quem? Jacó. E ela caiu em Israel. É povo de Deus ou povo mundano? Povo de Deus. Todo povo o saberá. Efraim, os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem:
Olha o que eles dizem no caso com coração soberbo e altivo. Ó. Os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, que são pés de fígaro, mas por cedro os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os Círios, do Ocidente os filisteus, e devoram a Israel, a boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então você repare que o cara era soberbo da altivez. Quem é que manda os Círios? Quem é que manda os filisteus? O próprio Deus. Para punir, para castigar, porque eles estavam sendo soberbos e altivos. Soberbo, quem é o soberbo? Aquele que não concorda com a palavra de Deus. Ele não aceita a instrução do sacerdote, ele não aceita a palavra do Pai. Então eu sou soberbo. Eles ensinam que ser soberbo é você vestir roupa cara. Não é isso. Tem gente que é podre de rico e é muito humilde. E tem gente que é podre de pobre, não tem o que comer, mas é soberbo, é pedante, é orgulhoso. Soberbo, irmão, é aquele que não concorda com a palavra do Pai, com a instrução do sacerdote. Está no livro de Isaías e no livro de também no caso de Ezequiel. Aí seguindo, ó. Todavia, este povo quem? Mundano? Povo de Deus, ó. Todavia este povo não se voltou para quem o fere. Para quem o fere. Quem que feria ele? O próprio Senhor que o feria. Todavia este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos exércitos. Então você está vendo que a prova é incontestável. Quem feria o próprio povo de Deus quando ficava em transgressão aos mandamentos era o próprio Deus. Hoje não é diferente. Cristão doente, cristão endividado, cristão com lar destruído, cristão soberbo, cristão pedante, Nabuco vai vir. Os filisteus vão vir. O assalto, a peste, a praga virá. Ele tem o sangue à disposição dele hoje. Ele tem Jesus para poder perdoar o seu pecado hoje. Ele tem o Evangelho para caminhar na graça, por favor, imerecido. Ele tem as misericórdias no caso do Senhor. Mas ele não tem o prazer em se arrepender, porque a altivez e a soberba dele está destruindo eles. Não cabei não. Vamos seguir, ó. 14. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda. Opa! Vai cortar a cabeça e a cauda, sim? A palma e o junco, no mesmo dia. Olha agora o 15. O ancião, o homem de respeito, é a... então, peraí. Então a cabeça é o homem de respeito. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Quem é o cabeça? O homem de respeito. E quem é a cauda? O falso profeta. Entenderam quando ele falou que você vai ser cabeça e não vai ser cauda? Você vai ser um homem, um ancião do Senhor. Você vai ser... Está lendo muito pouco, irmão. Você vai ser um homem de respeito. Você vai ser um homem maduro na fé. Isso é Hebreus 6:1. Que a Bíblia fala que um homem espiritual, um homem que já está no caso de um estado sólido, ele tem as suas faculdades mentais exercitadas pela prática da palavra. O ancião, que é o bispo, é aquele que já está no suprassumo do Evangelho. Então o Senhor te porá por ancião, por cabeça, e não por cauda, porque o cauda é o profeta mentiroso. Então você entendeu como é que eles são hoje aí? Estão ensinando que ser cabeça e não ser cauda é você ter dinheiro. O texto está falando que ser cabeça é ser um homem de respeito no Evangelho e não ser cauda como um falso profeta mentiroso. Amém, igreja? 16. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos se tornam o quê? Devorados. Então você vê que quem segue Sela Malafaia, quem segue Bispo Macedo, quem segue vai cair no lago de fogo. Se você seguir ao homem errado, ao homem que não tem respeito, seja ele quem for, e se ele não for no caso cabeça do Senhor, se ele não for no caso instruído pelo cabeça, que é quem? Cristo, você pode saber que ele é cauda. E se ele é cauda, o texto já falou, olha, repito, versos 15. O ancião, o homem de respeito, é
Verbo ser no presente, a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Todos entenderam? Mesmo? Alguma dúvida? Entendeu, Tati? Tá bom, então. Vamos louvar o Senhor, então? Vai deixar aqui ligado para ela também louvar? Então tá bom. Amém, irmãos? Quem quer ser cabeça e não ser cauda? Quer ser cabeça, filha? Quer ser cabeça, filho? Quer, Eduardo? Quer, Júlio? Quer, Rômulo? Amém, irmã. Quer, Bica? Quer ser cabeça, irmã Francisca? Quer, irmã? Quer ser cauda? Quer ser cabeça, irmã? Para nós sermos cabeça, irmãos, nós temos que estar subordinados debaixo da única cabeça que é quem? Cristo, homem de respeito, varão valoroso, varão aprovado por Deus, que nele se compraz a alma. Na doutrina, sim. Irrepreensível na doutrina. No caminhar não tem jeito. A gente peca mesmo. Mas na doutrina é irrepreensível, como Paulo fala para Tito. Na doutrina sejais irrepreensível. Você não pode falar nada errado da Bíblia. Você tem que ser ancião, homem de respeito. Ninguém pode contradizer você. Ninguém. Pois porque você é guiado pelo cabeça que é Cristo. E você não será cauda. Porque o cauda é o profeta que fala mentiras. Amém? Vamos, no caso, louvar o Senhor? Bom, que a graça e a paz de Cristo seja com todos aqui. Amém, irmão? E também com os irmãos que não estão aqui hoje. Como a irmã Tati, como a irmã Vlad, como a irmã Marcela, irmão Magno, os irmãos de Portugal. Todos os irmãos que não estão aqui de corpo presente, mas estão espírito em verdade. Nesse evangelho são, que é a sã doutrina. Que a paz também seja convosco. Amém, igreja? Amém. Vamos continuar aqui falando sobre a verdade, sobre a lei de Deus. E vamos seguir no livro de Romanos, capítulo 9 em diante. Então vamos continuar vendo aqui sobre a mentira que eles ensinam do livro de Romanos, falando que a lei acabou. Mas ele não separa que lei é essa. E isso invalida também os 10 mandamentos. Então vamos continuar aqui lendo o livro de Romanos, porque Romanos, Hebreus e Gálatas é um livro que fere toda mentira, toda falácia, toda maldade que eles ensinam, amém? A gente já viu aqui que ser cauda é ser profeta mentiroso, e ser cabeça é ser homem de respeito. Nós temos que querer ser cabeça e não cauda. Não devemos ser falsos profetas, mentirosos, como o livro de Ezequiel nos ensina. Então, vamos seguir aqui no livro de Romanos, capítulo 9 em diante, amém? Digo a verdade em Cristo, eu não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo sempre fala de uma boa consciência. Paulo sempre estava pregando aquela palavra de verdade. Paulo sempre tinha o intuito de querer mostrar a verdade, não como falava para Tito lá, que tinham homens que eram pérfidos com o intuito ganancioso. A consciência de Paulo era só salvar as pessoas dessa geração corrupta e adúltera, perversa, como Jesus Cristo nos ensinou, né? Paulo tinha sempre uma boa consciência. Então ele fala, ó, que tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Então você vê que Paulo está fazendo aqui um apelo aos seus próprios irmãos compatriotas, que eram quem? Os judeus. Então você vê que ele tinha desejo que os irmãos dele, no caso, compatriotas dele na carne, a nação israelita, a nação judia, os que mataram Cristo no madeiro, fossem o quê? Salvos, porque eles não criam no Messias, que eles crucificaram no madeiro. Hoje não é diferente. O mesmo desejo que Paulo tem e tinha no seu coração, eu também tenho no meu coração, no que dizem os meus irmãos da cristandade. O desejo do meu coração é que essa cristandade de hoje, apostatada e corrompida, né, que ele fala que sente grande tristeza e incessante dor no coração e desejaria ser maldito, né, que esses compatriotas aqui no Evangelho, que são os judeus também, que prefiguram a cristandade, sejam salvos. Quer ver? Olha aqui, olha. Versos 4. Romanos 9, 4. Eles são israelitas,
pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles, dos judeus, são quem? Os patriarcas. E também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então você vê que no caso que ele fala a mesma coisa, lá em Romanos 3:2, que ele fala que aos judeus foram confiados os oráculos, as doutrinas de Deus. Não foi confiado para quem? Para os babilônicos, para os assírios, para os filisteus não, para os heveus, para os cananeus não, nem para os egípcios, que são os mundanos. Foi confiado para os judeus. Só que eles rejeitaram, isso chegou até nós. Pela rejeição deles, você vai ler isso aqui hoje comigo, que chegou até nós esse evangelho. Amém? Então você vai vendo que o desejo de Paulo era que os israelitas também fossem o quê? Salvos. Olha o que ele fala aqui agora, no versículo 4, ele fala que, olha, são israelitas, pertence-lhes aqui a adoção, também a glória, as alianças e a legislação. Quando fala de legislação, está falando de lei. Então, é dos judeus a lei, né? É dos judeus as alianças, que foi o quê? A primeira aliança que eles quebraram, depois Deus de novo fez no sangue de Jesus a segunda mesma aliança, vamos botar assim, que eles ensinam que quando foi aquela nova aliança lá, tornou-se obsoleto, cancelou-se a primeira. Vimos aqui na primeira aula, na segunda, não me lembro, que era uma mentira, que era um engano aquilo. Nunca houve nova aliança. Houve somente, no caso o quê? Uma ratificação, uma confirmação da primeira aliança que eles foram o quê? Quebrados. Então você vê que pertence aos judeus, pertence a eles as alianças, as promessas, a adoção de filhos. Mas eles rejeitaram. Aí ele fala, olha, deles são os patriarcas e também deles descende um Cristo. Quando fala de patriarcas, irmão, está falando das 12 tribos de Jacó, que são os 12 filhos de Jacó, e antes dele de quem? De Abraão e de Isaac. Então é Abraão, Isaac e Jacó com seus 12 filhos, que se tornam todos os patriarcas. Ok? Isso outra hora eu mostro para vocês. Versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelita. Aqui é uma coisa interessante, quando ele fala que assim, ó, pense você que a palavra de Deus falhou ou não. Por que eles falam que assim, não pense que falhou? Por quê? Porque eles mataram o descendente. Então se eles mataram o descendente, então a promessa que foi feita para Abraão, que de Abraão viria uma grande descendência, foi acabada, falhou. Estão entendendo? Então não pense vocês que falhou a promessa, não. Fica tranquilo. Não falhou a promessa, não. Mataram o Cristo no madeiro, mas continua a promessa ainda. E tu vai ver para quem que chegou essa promessa. Presta bem atenção. Então ele fala aqui no versículo 6, ó. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha agora. Então você repare que na mente deles pensa que falhou, mas não falhou, olha. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Olha agora. Então você repare que ele está falando dos judeus literais, mas olha agora o que ele vai falar para o próprio povo judeu. Olha aqui, olha. Versículo 9. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, ou seja, os judeus, mas devem ser o quê? Considerados como os descendência, os filhos da promessa. Ah, então você presta bem atenção. Ele falou que, no caso, não pense que todos de Israel são israelitas. Porque a gente já sabe que um verdadeiro israelita, um judeu verdadeiro, é aquele que é circunciso no coração. Nele não se encontra dolo. Então ele fala aqui assim no versículo 7, ó, nem por serem descendentes de Abraão, ou seja, nem por serem judeus, são todos os seus filhos, mas
em Isaque será chamada a tua descendência. Vai explicar de quem é essa descendência. Olha agora. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente nascidos da carne. Então não são judeus também. Não são judeus literais. Mas devem ser o quê? Considerados como descendência os filhos da promessa. Então somos nós, igreja. Porque nós viemos de quem? De Isaque. O Isaque era o descendente. Assim como Deus tem o seu filho Jesus, Abraão como pai tem o seu filho Isaque. Então prefigura de Abraão é pai, Deus, e prefigura de filho é quem? Isaque. Então nós somos descendentes de quê? Pela fé, Isaque, porque nós cremos na descendência de Abraão, que foi Isaque, como cremos em quem? No Filho do Deus Pai, que é Jesus. Estão entendendo, igreja? Não é lindo isso? Estou compreendendo a grandeza do livro de Romanos? E ele ensina que o livro de Romanos anula a lei. Como é que pode, irmão? Está selado. Olha agora, ó. Ele fala, isto é, devem ser considerados. Verso 9. Porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei a quem? A Sara. E ela terá um filho. Então Sara foi a mãe de quem? De Isaque. E não somente Sara, mas também quem? Rebeca. A conceber de um só, Isaque, nosso pai. Então você veja no caso que Rebeca, ela foi mãe de quem? De Jacó. E de Jacó nasceu o quê? As 12 tribos de Israel. Então você vê que aqui no caso os cristãos que creem em Cristo, eles fazem parte espiritualmente das 12 tribos de Israel também. Então ele fala que devem ser considerados o quê? Filhos com as mesmas direitos e promessas. Se você adotar um filho hoje, no caso que não for a sua mulher, né? Se você chegar no caso no conselho tutelar e for adotar uma criança, e você adotar ela como filho, ela passa a ter os mesmos direitos que o seu filho nascido da sua esposa. Os mesmos direitos, não tem acepção. Se o meu filho Tiago tiver um irmão adotado, o irmão adotado vai ter as mesmas privilégios que o Tiago tem. Não pode haver o quê? Acepção e diferença. Igualzinho com a palavra de Deus. Igualzinho com Abraão e seus descendentes, que somos nós. Igualzinho a nós, somos gentis e cremos no Jesus Cristo. Tudo aquilo que Deus falou para Abraão é para você. Estão entendendo, irmãos? Eles ensinam que é uma separação. Isso aqui é para os judeus, isso aqui é para os gentios. Mentira! Eu vou provar para os irmãos nesse livro aqui que não há mais separação, distinção. Os mesmos filhos, no caso da carne, que são os judeus, devem ser considerados, ter os mesmos direitos dos que os filhos da promessa. Está aqui, ó. Devem ser considerados como descendentes dos filhos da promessa. Quem está falando foi Paulo, discute com ele. Eles ensinam que judeu é uma coisa, gentil é outra. Judeu é uma coisa, gentil é outra. Mentira, igreja. Povo de Deus é um só. Não é isso, não? Faz um teatro, irmão. E isso exclui você da descendência, porque ele fala que é para os judeus, exclui você da descendência. Está vendo, Rômulo? Isso aqui é mais fácil que mexer com o computador, não é? Vamos lá. Versículo 10. E não somente Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já lhe fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho Esaú será servo do mais moço Jacó. Como está escrito, a minha Jacó, porém, me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, rapaz. Pois Deus diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Brinca com Deus não, irmão. Então você vê que isso aqui eles ensinam que aqui existe
predestinação. Não é predestinação. Ele fala aqui, olha, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. A eleição aqui era que você um dia fosse feito filho de Deus. Não é que você vai ser mais que o outro, não. Isso aqui, irmão, é a eleição segundo a graça. Grava essa palavra eleição aqui, que você vai ver que essa eleição aqui é a eleição segundo a graça de Deus. Que eles, os judeus, não aceitaram, que eles mataram o Messias. Então eles são filhos da ira. Não tem separação mais entre judeus e gentios. Porque Paulo fala lá em Efésios 2 que a inimizade foi abolida na morte de Cristo Jesus. Já lemos aqui semana passada, no áudio anterior. Estão entendendo? Sim ou não? Ele fala aqui assim, olha, versos 15. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A misericórdia do Senhor são as causas para nós não sermos consumidos. Lamentações 3, 20 e 21. Né? Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Quando Deus levantou a Faraó, para endurecer o coração de Faraó, para que ficasse provado mesmo, porque Faraó era tido como um rei, como um poderoso, como um Deus. Então ele levantou Faraó para provar que a força de Faraó era o quê? Nada. Ele que incitou o endurecimento no coração de Faraó para provar que aquele Deus ali não era nada. Estão entendendo o plano de Deus, igreja? Vai discutir com ele? Não vai, eu não vou. Faraó, irmão, era conhecido como um braço forte, como um poderoso ditador, um tirano, como um Deus temeroso. Então o que ele fez? Eu vou provar para esse povo aí que Faraó não é nada. Eu mesmo vou incitar que o coração dele se endureça contra mim para eu quebrantar o coração dele e destruí-lo. Está entendendo? É só ler o livro de Gênesis que vocês vão ver isso. O livro de Êxodo também. Né? Faraó era um rei, um Deus. Então ele falou assim, eu vou provar para vocês que ele não é Deus nada. Deus sou eu. Ele levantou para ser destruído. Foi que nem quando Deus usou quem? Nabucodonosor. A Bíblia fala, não vou pegar agora que vai demorar muito, que Deus usava Nabucodonosor como seu servo. Ele tinha Nabucodonosor como um instrumento de martelo. Ele usava ele para bater. E depois, sabe o que ele fez? Depois que eu usar ele, eu vou quebrantar, eu vou destruir com ele todinho. É isso que ele fazia. E é isso que ele fez. Quer discutir com Deus, igreja? Ele levantou Nabucodonosor. Tá doido, né, irmão? Ele usou Faraó e usou Nabucodonosor como ele quis. Porque todos os reinos da terra são dele. Aí ele fala aqui assim, ó. Logo, tem ele, Deus, misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele endureceu a Faraó. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ele brinca com as nações, irmão. A Bíblia fala que você, para ele, é menos que o vácuo. O vácuo já não existe nada. Você é menos que o vácuo. É o que você é. Você está achando que tem alguma coisa. Sabe alguma coisa. É melhor que alguém no trabalho. Que você é mais ungido. Eles falam aí. Profeta Wesley. O ungido de Deus. Ungido de Deus. Pô, tá ruim de arrumar um cálice de 100 ml. Tá ruim de arrumar um cálice de 100 ml, Senhor. Tanto pecado, tanta misericórdia na minha vida. Os caras têm um cálice de unção. Fogo, varão valoroso. Tu vê se tu vai no Orkut. Tá ruim de arrumar um cálice de 100 ml, não, 10 ml. Aquele de café, tem quanto? 25 ml, tá ruim de arrumar de unção, de Espírito Santo, que dirá um cálice cheio que transborda. Tá ruim, irmão, tá muito ruim. 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira,
e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a petição. Quem são esses aí? Os judeus, irmãos. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão, os quais são quem? Os quais somos nós, irmãos. A quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ué, então cadê a separação aqui, diferença? Está falando que judeu é um povo e no caso os gentios são outro? Acabou de falar aqui, ó, tanto dos judeus como dos gentios. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu a quem não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados o quê? Filho do Deus vivo. Irmão, você entendeu isso aqui, irmão? Isso aqui na volta de Cristo, isso aqui é nós, hoje a igreja, irmão. Nós éramos tidos como não povo de Deus, porque somos gentios. Então ele falou, ó, no lugar aonde não sois meu povo, sereis chamados povo meu. E no lugar, aqui ó, chamarei povo meu, aqui não era meu povo. E amada, aqui não era amada. Quem era amada e foi o quê? Desprezada, foi repudiada, largou o seu Senhor? Jerusalém. Então isso aqui é a igreja. Quando a Jerusalém se estabelecer do céu, ela vai ser amada do Senhor. Está entendendo, igreja? E essa igreja aqui é você. Porque sabemos que a Bíblia fala que igrejas são pessoas. Quando Paulo invadiu as casas, ele falou o quê? Invadia as casas onde estava a igreja reunida. Que são pessoas. Então, quando ele fala de que Jerusalém não é mais amada, mas ela vai ser amada, é que vai formar a igreja, Jerusalém celestial, com o corpo de Cristo, todos os seres, aqueles que creram no Evangelho e seguiram suas vestiduras, lavaram o sangue do Cordeiro, obedeceram os mandamentos, conseguiram entrar na cidade celestial. Amém, igreja? Então ele fala, chamarei povo meu, a que não era meu povo. Não era meu povo, era o quê? Povo gentio. E amada, a que não era amada. Porque Jerusalém foi o quê? Desprezada. Já lembra que em Ezequiel 16, ela desprezou o seu Senhor, e o seu Senhor virou, infelizmente, virou as costas para ela. Não queria fazer isso. Mas teve que vir Jesus, morrer para a igreja, pagar o sangue, para que formasse a nova Jerusalém celestial, que será a amada do Senhor. Você está entendendo, irmão? Por favor, irmão. O livro de Romanos é muito rico. Até eu, às vezes, passo rápido, não percebo como falei para vocês. Amém? Vamos devagar. E no lugar em que se lhes disse, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que lugar era esse aqui, irmão? Onde não podia entrar o povo só quem era povo de Deus. No santuário em Jerusalém. Não se dava, gentio não se dava lá. Então ali onde vocês estão falando que não pode ser, no caso o quê? O povo de Deus, ali é que vai ser. Eu vou trazer o meu povo para lá. E são quem? Somos nós. Todos aqueles que creram em quem? Em Cristo Jesus. Você está entendendo, igreja? Olha agora. Mas relativamente a quê? A Israel, a cristandade, dele clama Isaías. Então você vê que ele falou primeiro para o povo gentio, que foi também as promessas. Você reparou aqui? Agora ele vai falar aqui, ó, relativamente a quem? A Israel, ao povo de Deus literal. Ó, mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o restante é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantemente a Gomorra. Então você vai ver que vai ter judeus literais que serão salvos. Mas esses judeus remanescentes, eles têm que crer em Cristo ou não? Ah, então a condição é igualzinha para os gentios. Tanto os gentios têm que crer em Cristo, como
os judeus que o mataram também tem que crer em quem? Em Cristo. Então esse remanescente aqui, no caso dos judeus, é que será salvo. Está entendendo? Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, todavia a justificação que decorre da fé. Olha que lindo, irmão. Está vendo? Os judeus buscavam a justificação por meio das mortes dos animais no santuário. Essa era a lei levítica, porque pela lei levítica que você manifestava o quê? O perdão dos seus pecados com as mortes dos animais. Então os gentios não buscavam essa justificação. Sim ou não? Tanto que um gentio entrar no santuário era pecado. A gente não esperava Deus. Paulo, quando colocou no caso um grego, que eu acho que foi o... Esqueci o nome dele, cara. Ai, está na ponta da língua. Colocou, acho que o nome dele era um grego. Quando Paulo colocou um grego dentro, no caso do santuário, do templo, acharam um absurdo aquilo. Porque os gentios não poderiam estar naquele lugar. Então, no lugar aonde não se podiam estar, ali sereis chamados filhos de Deus. Foi quando a Jerusalém celestial descer, ela vai descer aonde? Em Israel, em Jerusalém, mas com o novo céu e nova terra. Então ali eles vão ser chamados filhos de Deus. Mas não era permitir um gentio, um estrangeiro, como nós hoje, chegar-se no templo. Oi, filho. Está aqui. A nova Jerusalém vai descer. Jerusalém terra. Você vai estar ressuscitado, né, filho? No novo corpo. Você vai ter um novo corpo. Quando Cristo voltar, você vai receber um novo corpo. Você vai ser Tiago. Sua consciência vai estar toda aí. Mas você vai receber um novo corpo. Você vai ter, no caso, uma nova personalidade. E você vai morar na Jerusalém celestial que vai ser preparada aqui na terra. Porque a terra e o céu vão ser transformados, filho. Aí vai descer a Jerusalém celestial. Não é essa imundice que você vê aqui hoje, não. Tudo isso aqui vai ser acabado destruído. Isso é Apocalipse. Tá bom, filho? Você vai morar na Jerusalém celestial. Ele falou aqui, ó. E no lugar em que se lhes disse, vocês não são meu povo, no lugar, que lugar é esse? Jerusalém. Ali mesmo sereis chamados filhos de Deus. Eu confundi que a nova Jerusalém celestial ia descer na Jerusalém terrestre. Não vai descer mesmo. Sabe essa Jerusalém terrestre? Vai ser desfeita com o novo céu e a nova terra. O fogo vai abrasar tudo, vai purificar tudo e vai descer, no caso, Jerusalém, na Jerusalém terrestre. Tá tudo novo, filho. Tudo transformado. Amém, igreja? É. Israel. Vamos lá. 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé, e Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Então, que lei de justiça que manifestava, no caso, as obras para os judeus matar os animais? A lei levítica. Está aqui, matando aqui a charada, ó. Israel que buscava a lei de justificação não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque eles, no caso, não perceberam, não atinaram, não entenderam que a morte do cordeiro pelo pecado deles era o cordeiro Jesus que tirava o pecado do mundo. Então eles não atinaram, não perceberam. Os sentidos deles ficaram o quê? Embotados, endurecidos, ficaram totalmente perdidos, porque eles não conseguiram entender que aquilo era uma pré-figura do santuário, era uma pré-figura do que aconteceria com quem? Com Jesus. Então ele fala, ó, Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Então tropeçaram na pedra de tropeço. Então você vê que eles o quê? Na lei levítica eles não conseguiram compreender, entender que prefigurava a vida de Jesus na terra para perdoar o pecado deles. Eles tropeçaram na própria lei levítica, irmãos. Aonde está a abolição aqui dos 10 mandamentos, igreja?
Estão entendendo? Está entendendo, filha? Por quê? Porque não decorreu de fé, e sim como que das obras. Por isso que Paulo fala lá em Gálatas que o homem não é justificado pelas obras da lei, as obras da lei que manifestavam a justiça antes de Jesus vir. Depois não. Não precisava mais você matar um animal, bodega. Então eles tropeçaram naquela mesma lei deles, ó, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Eles creram, judeus? Não creram. Então eles foram o quê? Confundidos. Eles não conseguiram perceber e entender que aquela lei levítica manifestava, prefigurava, era uma alegoria, eram sombras, muito bem, irmão, eram sombras do que viria, porque aquilo ali era Cristo morrendo por eles. Aonde está aqui a abolição, a quebra dos 10 mandamentos? Em lugar nenhum vai aparecer a igreja. Eles falam que o livro de Romanos aniquila a lei. Me mostra onde? Que lei que aniquila? Nem sabe do que você está falando. Nem sabem. Lei de ciúme, lei de oferta pelo pecado, lei de propriedade, tudo é lei, irmãos. Tudo é lei. Mas qual que foi abolida? A lei levítica. Irmãos, a boa vontade do meu coração, isso aqui também nós hoje, tá? E a minha súplica a Deus a favor dos judeus é para que sejam salvos. Então eles não estão salvos. Então você vê que Deus, Paulo começa falando, aqui no capítulo 9, lei. Paulo estava orando por eles, mas depois você vê que Paulo parou com isso. Paulo aqui estava dando, no caso, fazendo uma oração, um fogo estranho para Deus. Oferecendo uma oração estranha, um fogo estranho para Deus. Estavam no erro, e Paulo tinha o desejo de vê-los o quê? Salvos, porque sabia que eles, no caso, se confundiram porque não creram em quem? Em Cristo. Estão entendendo? Então o desejo de Paulo, o desejo dele era esse. Tipo assim, tu não tem o desejo de ver o Estrela Malafaia convertido? Eu não tenho muito, não. Estou brincando, tenho desejo sim. Eu tenho desejo. Imagina que beleza fosse o Malafaia se converter em tudo que ele falou. Olha a multidões que ele ia arrastar. Ele pode sair do púlpito e falar, ó, falei errado da lei de Deus. Eu era um avarento, eu era um miserável, eu era um cobiçoso, torto de ganância, eu me arrependo. Irmão, vai ser uma maravilha. Só que só vai ficar, sabe quanto? Meia dúzia. E com meia dúzia, o dinheiro vai ficar pouco para ele. E com dinheiro pouco para ele, fica difícil. Acabei de dizer agora, eles foram preparados para a perdição. Isso aí não tem como mais converter. Não é possível não. Não é possível não. É possível sim. Se converter. A condição está na conversão. Se eles, no caso, como o Ju falou, se eles, no caso, eles parar com a vida, vão matar eles, mas vão ser salvos. Eles estão fazendo essas coisas ruins há um tempão. Aí, do nada, eles se convertem a Cristo. Que bom, ué. Converteu, meu filho. Está sempre se arrependendo. Deus quer isso. Zerou, filho. Quando você faz uma coisa errada com seu pai, e o seu pai te perdoa, eu fico te lembrando da coisa errada que você fez, exatamente como o caso Deus faz com você e com eles. Ele perdoa e não lembra mais. Ele esquece e deseja que você não faça o mesmo erro. Seu pai trata você igualzinho Deus. Nós somos iguais, filho. A Bíblia fala que nós somos feitos para ser imagem e semelhança dele, de Pai, do Deus Pai. Se você pediu perdão e se arrependeu, eu vou esquecer e vou tratar você como se nada tivesse acontecido. Deus faz a mesma coisa. Quando você erra e for falar, Senhor, me perdoa, ele esquece tudinho e continua que você caminha. Não. E se uma pessoa faz 1 milhão de vezes, pede pelo menos.
Continua pedindo perdão, tá bom. Deus vai te perdoar 1000 vezes. Só não se esqueça de uma coisa. Não tente enganar ele. Se você está fazendo porque você realmente se arrependeu, você pede perdão. Mas se você está fazendo de maldade, de propósito, o seu coração ele conhece, ele vai saber. Você está me pedindo, debochando de mim. Aí vai torcer a sua orelha. Ele vai torcer a sua orelha, como ele falou. Eu assoto para todo filho que amo. Ele vai torcer a sua orelha. Mas ele vai continuar te perdoando. Ele quer que você se arrependa. Entendeu, meu filho? Irmãos, estou 2 pontos ainda. Capítulo 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles, os judeus, é para que sejam salvos. Porque não são ainda, né? Não creram em Cristo. Porque eles dão testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque são confundidos. Eles se confundiam, como lemos aqui acima no verso no caso anterior. Porquanto eles, desconhecendo a justiça de Deus, que era quem? Jesus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Aonde se manifestava a justiça no caso dos judeus? Na lei levítica, por meio das suas obras de justificação. Então você está vendo que o texto está acabando com a lei levítica, não com os 10 mandamentos. Olha agora, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Pronto, acabou. Eles pegam esse versículo aqui de Romanos 10:4, fala aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Pegam um versículo pensado fora do contexto, estão aqui lendo já quase meia hora e não entendem nada. O fim da lei é Cristo. Te falei, a lei acabou. Exatamente o que eu vou explicar aqui agora. Essa palavra aqui, no caso, no original, fim, quer dizer telos. T de tatu, E de igreja, L de lata, O de ovo, S de Sandro. Telos. Telos no original quer dizer finalidade, propósito, intuito. Então lê-se assim, olha, Romanos 10:4. Porque a finalidade da lei levítica era apontar para Cristo como justiça de todo aquele que crê. Amém, igreja? Entenderam? A lei levítica mostrava na morte do cordeiro que um dia viria o cordeiro com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. Não está abolindo os 10 mandamentos em lugar nenhum. Então a palavra fim aqui no original, fim, é telos, quer dizer propósito, intuito, finalidade. Então a finalidade de Jesus era morrer por você, mas você não entendeu. Por isso Paulo falou o quê? Confesso que eles têm até zelo por Deus, mas não têm entendimento, porque eles não conseguiram compreender que na lei levítica era a morte do cordeiro para expiar as suas culpas. Irmão, matei. Acabou. Isso aqui, irmão, o livro de Romanos é um livro glorioso demais, irmão. Está aqui minha esposa de testemunho para a honra de Jesus. Quando a gente começou a entender esse livro, não foi, filha? Você foi me dando, eu fui glorificando a Deus, mostrando tudo na palavra, a gente foi juntando, não foi, filha? A gente foi entendendo tudo, irmãos. Foi tremendo, irmão. Quando eu entendi o livro de Romanos, eu fui embora. Fui embora que eu digo assim, compreendi tudo que eu tinha lido. O que eles não entenderam, Deus me fez, por meio da revelação, entender. Pela graça de Deus eu entendi. E eles falam que o fim da lei é Cristo. Nunca. Está escrito todo fora de contexto. É a finalidade. E mesmo se fosse fim da lei, se você no contexto todo, está falando de quê? Antes fala aqui, ó, em cima no verso anterior, ele fala que desconhecendo a justiça de Deus, eles procuraram estabelecer sua própria justiça. Aonde que estabelecia sua própria justiça? Na lei levítica, por meio das suas obras. Paulo falou que lá em Gálatas 2, vamos ler lá em Gálatas 2 aqui, ó.
Depois também leremos o livro de Gálatas, ok? Gálatas 2, fala aqui, olha, Gálatas 2, versículo 15, ó. Gálatas 2, 15, ó. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os judeus, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Está vendo a palavra justiça, justificado, justificações? Está vendo? Olha, justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha o 3:10, ó. 3:10. Todos quanto, pois, são do quê? Das obras da lei, não da lei, das obras da lei levítica, estão debaixo de maldição. Só isso, estão aí no quê? Sendo amaldiçoados, tentando estabelecer a sua própria justiça. Vamos chegar lá no livro de Romanos. Então vou voltar lá para Romanos. Estão entendendo, irmão? Não tem fim da lei nenhum aqui. Fim da lei aqui é fim da lei levítica, não o fim de toda a lei. Amém, irmãos? Isso aqui, irmão, toda a cristandade fala isso. Toda. Só toda. O que entende isso aqui, eu sei, meu irmão já me falou isso, que tem um grupo que entende isso aqui. Tem servos do Senhor que compreendem isso aqui. Eu sei disso. Não estão nem lá. Servos do Senhor não estão mais lá, como nós, peregrinos para terem terras estranhos. Tem a igreja que se congrega no mundo, como Pedro falou, que sabe disso aqui. Que a lei dos 10 mandamentos, que são as tábuas de pedra, nunca fora abolida. E sabe disso. Amém, igreja? Nós não somos os únicos. Nós não somos elitistas, burgueses. Nós não somos fariseus. Nós estamos tentando ser servos de Cristo. E não somos os únicos. Eu sei que tem pouquíssimos servos de Cristo no mundo, porque Pedro falou que existiria. Amém? Mas a cristandade que eu digo toda é 99,9%. 0,1% sabe disso. Porque Deus mostra. Ele se revela para quem Ele quer. E quem isso vai falar que não tem? Claro que tem. Está entendendo, igreja? Sim ou não? Chega para qualquer líder hoje aí, ó. Pergunta para ele se a lei de Deus acabou. Ele vai falar que acabou, vai te mostrar Romanos 10:4. Que o fim da lei é Cristo. Vai falar para ele assim, ó. Mas que lei é essa daí? Toda a lei. Negativo. Essa lei aqui era a lei que buscava justificativa por meio das suas obras. E a única lei, no caso no livro de Jesus, que mostrava que se justificava pela oferta de animais, era a lei levítica. Não era a lei no caso dos 10 mandamentos. Aí ele, o quê? Todos, irmãos, estão pisando na lei de Deus, exatamente como no caso Daniel profetizou. Pisando na lei de Deus. Pisando. Amém, igreja? Estão entendendo? Ora, então, já entenderam aqui Romanos 10:4, né? Porque a finalidade da lei levítica era apontar para Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Só que vocês foram confundidos, não tiveram entendimento, mataram Cristo no madeiro, então não são o quê? Justificados. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrentes da lei viverá por ela. Qual é a justiça antes de Jesus que vinha, no caso, decorrente da lei por obras? A lei levítica. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, praticar obras de justiças decorrentes da lei, viverá por ela. Acabamos de dizer agora que quando Cristo veio, Paulo falou o quê? Em Gálatas. Acabou. Ninguém mais hoje é o quê? Justificado pelas obras da lei. Acabou. Mas antes era assim. Porque manifestava o quê? A vinda, a prefigura, a sombra de Jesus.
Mas a justiça decorrente da fé, assim Moisés diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Não pergunte isso não, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos. Lembra que ele falou, já lemos aqui no caso em Romanos, que ele fala que a pregação vem que a fé vem pela ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo? Então isso é fé ou é obras? Isso é fé, não é obras. Tem que crer nisso aí. Se você não crê, então não tem o quê? Não tem justificação. Não pense que são pelas suas obras, são pela fé. Aí ele fala, olha, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e agora? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Os judeus fizeram isso? Não. Eles confessam o Senhor? Não. Eles creem no Senhor Jesus Cristo? Também não. Então ele fala, só aquele que confessar e crer no coração será salvo. Então eles não estão salvos. Igualzinho 10:1, ó. Igualzinho 10:1, ó, irmãos. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor dos judeus é para que sejam salvos. Aqui ele fala aqui no versículo, no caso 9, ó. Se com a tua boca confessares a Jesus como teu Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serás salvos. Então eles não estão o quê? Não estão salvos. Bom. Porque com o coração se crê para o quê? Justiça. O coração que se crê. Não são as obras de justiça, não. Amém, igreja? Como eles fazem e faziam. Porque o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, esse confessar aqui, irmão, é falar. É falar de Jesus. Se você, no caso, não confessa, não fala Jesus perante os homens, está se envergonhando dele, então você também vai ser o quê? Envergonhado perante o Pai. Ele falou o quê? Todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou confessar ele diante do meu Pai. Se você aqui não está confessando, como ele falou aqui, olha, aquele por quanto, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça. Agora a boca, olha, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você não está confessando, tu nem crê. Tu nem crê. Confessar aqui, irmão, não é falar, não, eu te aceito como meu único salvador. Confessar aqui, irmão, é falar de Jesus, irmão. O tempo todo. E eles não fizeram isso. Amém? Versos 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que em Jesus crê não será confundido. Eles foram confundidos, como lembra aqui em cima, porque não creram. Meu irmão, isso é matemática. 1 mais 1 são 2. 2 mais 2 são 4. Não creu, está confundido. Creu, desconfunde. E ponto final. Se eles crescem, no caso, no Messias, eles viriam que a lei levítica veio para que fosse o quê? Externada o perdão dos seus pecados antes da morte de Jesus. Depois da morte de Jesus, se cumpriu o quê? A oferta de manjares e cessou o sacrifício. Acabou, não preciso mais, porque eu vou ser justificado pelo sangue daquele homem lá, por fé, que é o meu Salvador. Estão entendendo, igreja? Sim ou não? Versos 11. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha agora. Pois não há distinção entre judeu e gentio, grego.
Não tem distinção mais. Aonde que eles ensinaram para vocês que existe isso é para judeu, isso é para gentio, isso é para gentio, isso é para judeu. Irmão, está tirando você da promessa, porque nós vemos aqui agora que nós somos considerados o quê? Herdeiros, como filhos da promessa. Então se você fala só para o judeu, tirou você de fora, que você é o quê? Brasileiro, você é um gentio, você é uma pessoa gentia, estrangeira. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo e o Senhor de todos, rico para com todos, os que o invocam, só para quem o invocam. Quem não invocou como judeus, está fora. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha aqui, irmãos. Olha a gravidade da vida dos judeus literais hoje e como está essa cristandade que prefigura os judeus de ontem. Eles não invocam o nome do Senhor como tem que se invocar. O Senhor deles é outro, é Mamon, é Baal. O Senhor deles é o bispo. Uma semana mesmo eu estava conversando com uma irmã e eu falei, irmã, a Bíblia diz que Deus não habita mais em quem se formou de homem. Irmã, se Deus não habita mais lá dentro, quem está lá dentro? Vai apanhar. Lá, ele fica assim, Mamon. Ela reconheceu isso? É difícil ela reconhecer. Reconheceu isso? Para você ver, ela reconhece isso, mas está lá roendo o osso. Entenderam? Não? Sente bem lá, irmão. Elas querem isso. Então eles nem são salvos também. Como tu falou aqui para os irmãos. Isso aqui, irmão, foi com os judeus literais de Israel. Mas prefigura também os que creem, no caso também hoje, da forma errada. Judeu, irmão, é aqueles que criam em Deus. Cristão também crê em Deus, não crê? Só que não crê conforme as escrituras dizem. Estão se confundindo. Não tem entendimento. Exatamente. O meu desejo é que venham ser salvos. Porque eles têm zelo por Deus. Gostam de pregar a palavra, de visitar os hospitais. Mas estão pregando o quê? Tudo errado. Estão ensinando que ser cabeça e não ser cauda, como eu mostrei aqui, é ter dinheiro. Quando a gente viu na Bíblia, respondendo na Bíblia, que ser cabeça é ser um ancião de respeito e ser cauda é o falso profeta mentiroso. E por aí vai. Estou dizendo para você que você mostra Jesus quando tem dinheiro. Então Paulo era um miserável, porque Paulo fala no livro de Filipenses que ele vivia na escassez, pelas privações, ele tinha comida, bebida e vestes. Isso não faltava. Muito necessário, mas ostentações, como você vê aí fora, na suposta cristandade, nos supostos judeus de ontem, não é verdade, irmãos. Estão entendendo? Então ele fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele que não... matou a charada. Como invocarão aquele que não creram? Quem foi que não creu em Jesus? Foi os judeus. Foi os judeus que não creram, no caso, em Jesus. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu tenho que ir lá pregar para ele. Você está andando no evangelho torto. No outro evangelho que Paulo fala em Gálatas 1. Um outro evangelho. Eu tenho que pregar para ele. Você não crê nem em Jesus Cristo ainda. Porque Jesus crê, eu amo ele, você ama ele? Eu amo ele de montão. Mas você pratica os mandamentos? Vou ver isso aqui melhor. Irmão, amar de boca, todo mundo ama. Fala para eles. 14? Sim, tá certo. Olha só. Como, porém, invocarão aqueles que não creram? Aqui é judeu. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Aí são gentios. Porque, filha, vê o verso anterior, não há distinção. Ele fala que não há nem para o grego e nem para o judeu. Então, sempre ele fala primeiro o judeu, depois o grego. Não há distinção, é igualzinho. Como eles não creram também, os judeus, se eles também, no caso, não ouvirem, não crerem, também não serão salvos. Mas está certo o que você falou. E como não crerão aqueles que nada ouviram? Os judeus ouviram, não creram. Mas aqui, os gentios ainda não tinham ouvido. Por isso que Paulo tornou-se ministro dos gentios.
E como ouvirão se não há quem pregue? Versos 15. E como pregarão se não forem o quê? Enviados, como está escrito. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Somos nós, irmão. 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Está vendo? Obedeceram. Pois Isaías diz, olha, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então você vê que Isaías, Jeremias, já falamos e mostramos aqui fartamente os profetas, Ezequiel, todos eles pregavam o quê? O Evangelho de Cristo. Pedro já falou isso aqui já para vocês. Lembra? Todos eles tinham o Espírito de Cristo. Está lá em Pedro. E assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Se não tem palavra de Cristo, irmão, como é que vai ter fé? Se você vai num culto que só falam de dinheiro, de conquista, de promessas, de vaidade, de soberba, de ter, de ser, de valer, isso é a pregação de Cristo, irmão? Então, em suma, como é que você vai ter fé se a fé vem se você ouvir a pregação de Cristo? Você não está tendo Cristo nada em você. Você não recebe nenhuma informação na sua alma do Evangelho. Então, tu nem tem o quê? Fé. Você nem nasceu de novo ainda. É como João com Nicodemos. Nicodemos era mestre de Israel. O que quis falar na cara dele? É necessário nascer de novo. Toda essa cristandade aí fora tem que nascer de novo. Verso 18. Mas pergunto eu, porventura não ouviram? Sim, por certo que ouviram. Todos os judeus ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até o quê? Aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento do Israel? Claro que chegou, ó. Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. Que gente insensata é essa daqui? Os gentis, irmãos, somos nós. Isaías jamais se atreve e diz, fui achado, aleluia, Senhor, pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim, aleluia. Olha os gentis aqui, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz, todo dia estendi a minha mão a um povo rebelde contradizente, exatamente como é hoje a cristandade apostatada, um povo rebelde contradizente, eles não aceitam a palavra da verdade. Confessa com a boca, mas o coração não crê, como disse Mateus 15, bem lembrado, os seus lábios confessam, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, estão adorando em vão, os templos, os púlpitos são lotados de multidões em vão. Vamos louvar, vamos cantar o Senhor. Aqui, quando a gente canta, quando a gente louva o Senhor, aqui nos louvores que a gente traz para cá, nós nos sentimos de fato, de verdade, o louvor, cantamos para Deus, os irmãos se envolvem com as canções, porque são tiradas da Bíblia, nós cantamos para o Senhor, não louvamos de boca apenas. É por isso que eu digo, leem as letrinhas, sim ou não? Leem as letrinhas, porque vocês estão cantando para Deus. Não é um louvor de lábios somente. Amém, igreja? Então você vê que eles, irmãos, o tempo inteiro, Deus falou que rejeitaria, no caso de Israel, e colocaria ciúmes em Israel com o povo gentil, que somos nós. E assim como no caso, Deus sentia ciúmes do povo de Israel, quando o povo de Israel buscava imagens de esculturas, buscavam outros deuses, Deus falou com o quê? Com ciúmes. Ele também fez na mesma proporção do juízo deles os ciúmes. Ele pegou o povo gentil, que era um povo que no caso os judeus não gostavam. Você sabia disso? Que era um povo que os judeus não gostavam, e falou assim, olha, vou me revelar para eles, só para que vocês também sintam ciúmes que eu sinto de vocês, quando vocês buscavam imagens de esculturas e a outros deuses. Sabia disso? Então vocês fiquem sabendo, da mesma maneira que o povo judeu colocou ciúmes em Deus por buscar outros deuses,
Deus também tratou eles igualzinho, botando ciúmes dele, buscando um povo gentil que os judeus não gostavam. Eu não gosto de imagem de escultura, certo? Beleza. Mas também eu sei que vocês não gostam dos gentios, então eu vou para os gentios. Só para vocês, elas por elas, só para vocês sentirem o ciúme que eu sinto. Vocês me provocaram a zelo com essas imagens de escultura, Astarote, Milcom, Adrameleque, Merodach, e tantos nomes que eu nem me lembro mais. Vocês me fizeram ficar com ciúmes, então também agora eu vou botar ciúmes em vocês. Eu vou buscar o povo gentio. Está aqui, ó. Aqui, ó. Verso 19. Pergunto mais, porventura não será chegado isso ao conhecimento de Israel? Já Moisés dissera, eu vos porei em ciúmes com o povo que não é nação. Vou botar ciúmes em vocês como o povo que não é nação. Que povo é esse? O povo gentio. Com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. E mais, revelei-me aos que não perguntavam por mim, aleluia. Quanto a Israel, porém, diz, vai dizer, ó, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É diferente hoje, igreja. É igualzinho. Você mostra para o pastor, para o bispo, para o presbítero, para o diácono, para o ralha 4. Para quem for, fala assim, ó, eu vou ficar com o que meu pastor falou. Estou mostrando na Bíblia. Não interessa seu ralho A4. Eu vou ficar com o que meu pastor falou. Olha, eu sei que está até escrito. Como é que falam, Susana? Não é mais assim? Mudou? Como é que eles falam? Não é bem assim no dia de hoje, não que eles falam. Os tempos mudar. Ah, não temos que levar a Bíblia ao pé da letra. Eu digo, a gente nem sabe que letra é essa que mata. Mas quem está dizendo isso aí? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem que se importar. Ah, meu Deus, o apóstolo Paulo. Só tem 13 cartas, só se equivocou, né? Melhorou, né? Essa aí melhorou. Capítulo 11. Vamos seguir. Vambora aqui. Atrás vem gente. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou o quê? Israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Tá vendo? Uma das tribos, no caso de Jacó, que era Benjamim, que foi no caso do seu filho, com Raquel, né? Que foi o último filho, no caso, que Jacó teve com Raquel, porque José tinha sido sequestrado pelos próprios irmãos. Então, depois, no caso que José foi sequestrado, nasceu Benjamim. É o caçulinha, caçulinha Benjamim, que quer dizer filho da minha dor, né? Todos os nomes têm seus significados, no caso, na Bíblia. Todos. E ela morreu, muito bem. Muito bem, morreu isso aí, muito bem. Paulo da tribo de Benjamim. Não é verdade? Aí ele fala, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insiste perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e sozinho eu fiquei, e procuram tirar minha vida. O que ele disse, porém, a resposta divina? A resposta divina foi, reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram ao joelho diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, olha agora a palavrinha, segundo a eleição da graça. Exatamente aquela mesma eleição que vimos aqui agora quando ele fez o quê? Com Jacó e Esaú. Hoje existe um remanescente de judeus
segundo a eleição da graça e não segundo a eleição das suas obras, que já creram no caso no Messias. Então, esses aqui se tornou o povo de Deus, igualzinho os gentios, que também teve que crer em quem? No Messias. Então, você vê que aqui esse remanescente é segundo a eleição da graça, igualzinho a nós. Segundo a eleição da graça, então não tem distinção nenhuma. Então você vê que ele, Paulo fala, será que Deus rejeitou o seu povo? Não rejeitou não, porque eu estou aqui, e sou da tribo de Israel, um benjamita, e também não rejeitou quando estava no período de Elias. Assim como Elias estava sozinho lá, eu também estou sozinho aqui, nos tempos de hoje. E hoje, 2010, é diferente? Não, irmãos, não é diferente. Eu também sou de uma tribo. Eu já sei qual é a minha tribo. Mas eu não falo. Cada um aqui de nós é de uma tribo. É só você ver os nomes e as personalidades que você vai ver. O que muitas pessoas um dia quiseram me taxar como um defeito, como uma deficiência, Deus me mostrou que era uma virtude. E virtude de uma das tribos de Israel. E por isso eu não mudo. Só vou mudar quando Deus mandar eu mudar. Amém, igreja? Mas isso é uma outra história que poderemos falar no outro dia, amém? Então ele fala, assim como no caso tinha aqui Elias, tem hoje aqui eu. Então Deus não rejeitou o seu povo, não. Foi o povo que rejeitou a Deus, é o contrário. Deus não rejeitou o seu povo de modo nenhum. Mas vocês que rejeitaram, no caso, o seu Deus. Assim, pois, verso 5. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Olha aí a justificação por meio das obras na lei levítica. Verso 6 de novo. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça, favor imerecido. Se você perdeu a graça, se é por obras, então não é por graça. Se é, no caso, pelas suas méritos, pelas suas conquistas, então não tem graça. Chamada encerrada. Vamos lá. Que diremos, pois? A gente sabe que graça é favor imerecido, né, gente? Você não merecia, mas você, por graça, você recebe. Você merecia tomar escotada. Mas pela graça, você é o quê? Aliviado dessa punição. Romanos, capítulo 11, versos 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram o quê? Endurecidos. Então você vê que não falhou a promessa. Não pense você no caso que se mataram o Messias e a promessa falhou com a descendência no caso que vier depois, não. Mesmo você não tendo, não falhou a promessa não, porque tem um remanescente que vai dar o quê? Continuidade da descendência. Temos nós, os gentios, que segundo a eleição da graça, também creram no Messias, que é Jesus, ou Yahushua, como você preferir falar. Não estou preocupado com os nomes. Como está escrito, Deus lhes deu o espírito de quê? Entorpecimento, olhos para ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Até o dia de hoje, irmão. Eu vejo judeu na rua, você vê que eles... Você vê judeu na rua, você vê que eles, no caso, se falar de Jesus ou de Yahushua, eles não, já vai vir ainda. Mas é aquele que foi posto no madeiro. Não, esse aí não. Esse foi um grande profeta, foi um grande homem, ou então foi um assassino. Mas não reconhecem, no caso de Jesus, de jeito maneira. De jeito maneira. Hoje é diferente, irmão. Se você for pegar o Cristo que você serve, o Cristo que é guardador dos mandamentos, o Cristo que não aboliu a lei dos mandamentos, você vai ser, no caso, taxado como o quê? Como um louco, como um maluco. Não vão reconhecer de você nunca isso, de maneira nenhuma. Versos 8 de novo, ó, como está escrito:
Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Por isso que o Senhor Jesus Cristo fala por parábolas, para que eles vendo não ficassem o quê? Curados dos olhos e ouvindo ficassem surdos. Hoje é igualzinho na cristandade, irmão. E diz Davi, torna-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam e fiquem para sempre o quê? Encurvadas as suas costas. Ou seja, são escravos, estão assim, ó, encurvados assim, ó, as suas costas. São escravos dos seus desejos, pecados. Estão aqui assim, ó, andando totalmente encurvados sobre o jugo da lei levítica que Deus aboliu na cruz. Está vendo aqui, ó? Andando assim. Versos 11. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, olha agora, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Então eu vou usar os gentios para botar ciúmes em vocês. Assim como vocês colocaram ciúmes em mim, com as suas idolatrias, com as suas imagens de esculturas. Vai tomar do teu veneno. Vou tratar você segundo a sua insensatez. Porque a mim pertence a vingança. Vou fazer assim sim. Vocês odeiam os gentios? Então é para eles que eu vou. Para que vocês sentissem ciúmes de mim. Como eu senti de vocês com suas imagens de esculturas. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, se a transgressão dos judeus redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois o quê? Gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ministério, não meu título. Eu tenho ministério. Está vendo aqui a diferença? Ministério não são títulos. É uma porção, é um ofício, é o trabalho que Deus te capacita para que você venha edificar o corpo de Cristo, que é a igreja, somos nós. Para ver, veja de novo, ó. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Irmão Sandro, o que é emulação? Emulação é provocar ciúmes. Emulação é provocar ciúmes. Então ele fala assim, olha, 14. Para ver se de algum modo posso incitar os ciúmes, os do meu povo, e salvar alguns deles. Para ver se os judeus ficam com ciúmes dos gentios e buscam também o quê? O mesmo Deus no caso dos gentios. Porque daí, de repente, eles tomam vergonha na cara. Não é verdade? Para ver se eles tomam vergonha na cara e eles voltam a buscar o Deus que eles rejeitaram. Então, olha o que Deus fez, irmão. Provocou ciúme com nós a eles. Isso redundou, no caso, uma grande salvação para nós. Entendeu? Estão entendendo, igreja? Tá, Júlio? Versos 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que somos nós, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Então, vocês estão o quê? Mortos nos vossos próprios delitos e pecados. Vocês transgrediram a minha lei, vocês judeus. Mas se vocês voltarem, vai ser muito maior a plenitude de vocês. Amém, igreja? Eu quero que vocês voltem. Tem uma canção que a gente ouve muito aqui, que é volta, volta agora, ó Israel, volta para junto a mim, volta para o meu amor. Onde estás que não se levanta? Tenho tanto a te entregar. Só precisas retornar, diz o Senhor. Isso é Isaías, cantando para o povo dele. Porque o povo dele estava totalmente o quê? Endurecido pelo engano do pecado e andando segundo suas próprias paixões, seguindo seus deuses. Então,
essa rejeição dos judeus para com Deus redundou em graça ao mundo, aos gentios que chegou até nós. Estão entendendo? Versos 15, ó, porque se o fato de terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, gentio, foste enxertado no meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra quem? Os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que te sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem é a raiz, irmão? Ah, Jesus é a raiz, amém, irmão? Então nós fomos enxertados nessa raiz que é Jesus. Nós fomos os ramos que eram judeus foram quebrados. E nós fomos o quê? Enxertados no lugar dos judeus. Na mesma raiz, no caso que eles vieram. Então você vê a igualdade, que não há mais distinção, não há mais separação em lugar nenhum das escrituras sobre esse assunto. Sim ou não? Tá vendo? Eles ensinam que são dois povos, não são. Ó. 19. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Ou seja, alguns judeus foram quebrados para que eu, gentio, fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram eles quebrados. Tu, porém, gentio, mediante a fé, não pelas obras, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Então não pense que você hoje nasceu de novo, que você, no caso, é um circuncidado no coração, que você está livre de cair, não. Abre o teu olho, afina a sua viola, que você é pecador, precisa de graça, não se ensoberbeça contra, no caso, os judeus, porque se eles foram tirados da videira, a raiz que era Jesus, tu também pode ser. Está entendendo, gente? Sim ou não? A raiz é Jesus. E nós somos enxertados. 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que são judeus, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, judeus, uma severidade. Mas para contigo, gentio, a bondade de Deus. Se nela permaneceres de outra sorte, também tu serás cortado. Não pense você que hoje tu está na videira, que é Jesus, que é a raiz, tu não pode cair não. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Continua caminhando. Não pense que tu está salvo não. Ah, eu sei da palavra, eu conheço a Bíblia. Ah, o Senhor já me revelou. Eu já estou salvo. Tu está caminhando a passos largos para o lago de fogo. O texto é claro. Está falando que não poupou os ramos naturais que eram judeus. Não pense que tua soberba vai deixar você fora da queda também não. Tu vai cair. Está entendendo? Sim ou não? 23. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, isso aqui são quem? São os judeus. Pois se fosse o cortador daqui, por natureza, era uma oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, os judeus, que eram filhos segundo a carne, como lemos aqui no caso, no capítulo 9, versos 7, eles eram filhos segundo a carne. Se eles foram, no caso, cortados, não pense também no caso que eles não podem ser o quê? De novo enxertados. Se eles terem, no caso, no Filho de Deus, eles serão novamente o quê? Enxertados, porque Deus é poderoso, como ele falou aqui, ó, para os enxertar novamente, no verso 23. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Então está falando qual mistério, irmãos?
Mistério é gentios e judeus unidos pelo mesmo corpo que é a igreja. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado o quê? A plenitude dos gentios. Quando todo o mundo ouvir pregar esse evangelho, como fala Apocalipse 14, vi um anjo pelo meio do céu, que pregava o evangelho eterno a toda a nação, povo, língua e tribo. Todo povo, nação, tribo, língua. Então não é só para a nação judia. Então a plenitude dos gentios é o mundo todo. Amém? Não? Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos soberbos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será o quê? Salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as iniquidades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles o quê? Inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, gentios, né? Mas agora alcançaste misericórdia à vista da desobediência dos judeus. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Então você vê que o paralelo entre judeus e gentios é o tempo todo. Não pense que a sua desobediência não vai também, no caso, trazer abundância para eles, judeus. Vai trazer. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, porque todos estão debaixo do pecado. Olha o que Paulo fala agora. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Como é que pode Deus querer fazer chegar até nós o Evangelho, o qual o judeu é inimigo, botando ciúme no povo que rejeitou a ele? Ó profundidade, para chegar até nós isso, tem que acontecer isso com quem? Com os judeus, com Israel. Ó profundidade de riqueza, tanto de sabedoria como de conhecimento. Quão insondáveis são os seus o quê? Juízos, e inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bom, irmão, eu vou encerrar por aqui então. Terminamos o capítulo 11. E na semana que vem seguimos o capítulo 12 em diante. Mas eu quero que fique claro para os irmãos, se os irmãos estão vendo que não há distinção mais hoje de judeu e gentio. Todos são salvos segundo a eleição da graça. Se não creem nessa graça que vem de Jesus, estão fora. Lago de fogo. Vocês estão vendo que em algum instante aboliu os 10 mandamentos? Então, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos que estão longe também. Perdoe minha dicção, minha voz um pouco rouca. E que todos, no caso, semana que vem, estaremos aqui. Amém, igreja? Paz a todos. Tchau.